Cara, é tanta opção de investimento por aí que às vezes você fica até tonto, né? Você já ouviu falar de minimalismo? Com certeza já, mas pouca gente fala de minimalismo nos investimentos. Não adianta querer logo de largada entender todos os investimentos que tem por aí, nem montar uma carteira com 1 milhão de coisas, porque isso vai contra os princípios minimalistas de investimentos. Na verdade é o contrário. Por esse princípio, você deveria investir em menos coisas para investir melhor e fazer seu dinheiro render mais. Se liga que hoje a gente vai falar de 3 ideias de investimentos minimalistas para quem tá começando com R$1, R$50 ou R$100, cara. Não tem mais barreira para quem tá começando a investir. A ideia é simplificar os investimentos. Eu sou o César Esperandi. E eu sou a Yolanda Fordeloni e nós somos o Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se inscreve aqui embaixo para não perder mais nada da comunidade Econoí, que já deixa seu like se você também tá cansado de tanto guru de investimento na internet falando de 1 milhão de coisas e você não entende nada de tão confuso que é. Eu acho que até ele fica perdido. E aí, Econoiker, tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, ainda mais hoje que a gente tá falando de um assunto que eu adoro, que é minimalismo, e dessa vez minimalismo nos investimentos. Pra você, o que é minimalismo, Ioiô? Bom, Cezita, pra mim minimalismo é simplificar a vida, né, em todos os sentidos, e nos investimentos não deve ser diferente. A gente vê muita gente falando de aplicação que rende um monte, tal, só que você acaba colocando na carteira muitas coisas que são iguais, que você já tem, ou que você nem entende direito. Então eu entendo como minimalismo simplificar pra tentar fazer sua grana render mais. E pra você, o que é minimalismo? Comenta aí. Vamos começar do começo? O que é minimalismo? Eu separei em 3 blocos, e o primeiro é minimalismo como estilo de vida. E é importante entender isso antes da gente falar de investimento. Basicamente é o desejo de viver com menos, e a economia gerada com isso é consequência, não é o objetivo principal. A gente acumula muita coisa ao longo da vida, tem gente até que é acumuladora, a nossa casa vai ficando cheia de tranqueira, ao mesmo tempo que a nossa cabeça vai virando um turbilhão de obrigações. Então a ideia do minimalismo como lifestyle é ter o mínimo possível de coisas, mas tudo aquilo que seja útil. Então você quer encontrar um livro nessa prateleira, você vai encontrar todos aqueles que você tá lendo ou gosta muito deles, não vai ter um entulho, você se livra do excesso. A mesma coisa vale pra sua rotina, tem um monte de coisa que a gente faz sem nem questionar, mas de fato a gente gosta de fazer aquilo. Talvez dar uma simplificada na rotina, na nossa agenda, no nosso calendário também pode trazer essa leveza pra gente dar atenção só pro que de fato acrescenta, pra aquilo que a gente curte fazer. É lógico que não dá pra fazer só o que a gente gosta, né? Tem que trabalhar, fazer um curso, mas de fato a gente vai ficar mais focado. Para entender o conceito de minimalismo financeiro é bem simples, é só você pensar na sociedade onde você vive. A gente vive num mundo em que a gente é incentivado a sempre comprar mais, só que nem o nosso bolso, nem o meio ambiente e a produção dão conta desse consumo tão exacerbado. A ideia do minimalismo financeiro é você ver sentido nas compras, você comprar o que de fato vai te fazer diferença, vai te fazer feliz ou o que de fato você tá precisando. Ou seja, você cortaria todos os consumos excessivos, não é viver de pão e água, mas comprar o que de fato faz sentido pro seu estilo de vida. E aí, Cezita, você que puxou esse roteiro minimalista aí, tem algum exemplo de consumo que você eventualmente cortou? Ah, que eu cortei há um bom tempo foi carro. E, eu tenho muita impressão que tem muita gente que vive numa corrida de rato por conta de carro, sabe? Você compra o carro do ano e no ano seguinte você quer comprar um carro mais caro. Isso vem com uma série de obrigações, não só financeiras, como cuidar do carro, levar pra lavar, fazer manutenção, é uma raladinha que dá. E não necessariamente você tem que viver sem carro como eu optei por muito tempo, mas se desprender dessa obrigação de sempre fazer um gasto desnecessário, quando na verdade aquele seu carro com 5 anos de uso já te serve muito bem, gera menos dor de cabeça e menos gastos. E você, Ioiô? Ah, nessa pandemia acho que como todo mundo eu cortei bastante o consumo de roupa nova, sapato, porque afinal eu tô trabalhando de casa, então não senti necessidade de comprar tantas coisas novas assim. Falar de minimalismo financeiro é um capítulo à parte, esse vídeo seria muito mais longo se a gente fosse se aprofundar nisso aí, mas se você tá afim, deixa seu comentário que a gente volta a falar disso, fechou? Bora pro conteúdo principal do vídeo, que é o minimalismo nos investimentos, cara. O mundo dos investimentos é tão vasto, tem tanta opção diferente de aplicação que a gente fica perdido, atordoado. Sobra grana no fim do mês, às vezes a gente nem sabe o que fazer com ela na hora que abre o aplicativo da corretora. Você sempre ouviu falar do nunca colocar todos os ovos numa cesta só? E ó, não é bem por aí no mundo dos investimentos. Tem tanta gente que aplica em tanta coisa diferente que não tem controle nenhum de onde tá investindo, se você for perguntar.
perguntar, que é quase certeza que tá fazendo cagada. Então nessa hora é muito melhor reduzir, voltar pra essência, pro minimalismo dos investimentos, ter controle de onde tá investindo para investir melhor e ter melhores rentabilidades. Então agora a gente vai falar de dicas de inteligência financeira e minimalismo dos investimentos com 3 ideias de carteiras minimalistas para quem tá começando com pouca grana não se perder, investir onde de fato vale a pena, com simplificação, com simplicidade nos investimentos. A primeira ideia minimalista é para quem tá começando. Vai iniciar o investimento? Investe numa coisa só. Muita gente na hora de montar uma reserva de segurança ou de oportunidade acaba se perdendo diante de tantas opções no mercado e nessa hora nem é tão interessante assim diversificar. Foca em algum investimento que tenha as 3 características necessárias para formar uma reserva de segurança. Você não sabe quais são elas? A gente fez um vídeo aqui contando tudo e também falando qual que deve ser o tamanho dessa reserva. Quais são os investimentos que atendem essas características? Basicamente, o Tesouro Selic, as contas remuneradas, desde que você mantenha esse investimento separado do seu dinheiro do dia a dia, e os CDBs que rendem mais de 100% do CDI. Claro, se for de um banco seguro. Na data de gravação desse vídeo, o investimento mínimo no Tesouro Selic estava na casa dos 107, 108, no máximo 109 reais. Esses valores mudam um pouquinho de um dia para o outro. Então dá uma olhada aí, dá um Google, títulos Tesouro Direto, para você dar uma checada nesses valores de investimentos no dia que você está assistindo. E se quiser, deixa seu comentário que a gente faz uma nova versão desse vídeo com os valores atualizados, fechou? Segunda ideia de carteira minimalista de investimentos para quem está começando é já supondo que você montou essa carteira com uma aplicação só que a Yoyo falou para reserva de emergência. Daí em diante, a ideia é você manter essa carteira tudo num lugar só, mas os novos aportes com a grana que sobra no final do mês, você vai diversificando meio a meio em títulos do Tesouro IPCA e títulos do Tesouro pré-fixado. Até que chegar a hora que a sua carteira global vai ser 50% no Tesouro Selic ou na aplicação única que você escolheu para sua reserva de emergência, 25% no Tesouro IPCA e 25% no Tesouro pré-fixado. É claro que você tem que olhar as datas de vencimento para alinhar seus objetivos a elas. Não adianta nada você botar uma grana que você quer usar daqui 2 anos, mas o título só vai deixar você resgatar daqui 10. Tipicamente você vai achar as melhores rentabilidades nesses investimentos que pedem para você deixar a grana parada por mais tempo, mas nem sempre ele é o adequado para o seu momento. Para investir no Tesouro IPCA e no Tesouro pré-fixado, os investimentos costumam girar entre 30, 50 e 60 reais, então tá bem fácil aí para você investir. Montou essa carteira que a gente acabou de falar, é hora de você ir para o segundo passo de diversificação. Nessa fase, você vai fazer com que a sua carteira renda um pouquinho mais. Como? Indo para títulos privados. Ou seja, até agora você estava investindo no Tesouro Direto. Os novos aportes você vai fazer em títulos privados até que você chegue numa composição de 50% para Tesouro Direto e 50% para esses novos títulos. O ideal é que esses novos títulos privados tenham características muito próximas ao Tesouro IPCA e ao Tesouro pré-fixado. Ou seja, títulos que têm uma rentabilidade um pouco maior do que o Tesouro Selic, mas que não tem a necessidade de uma liquidez diária. E um detalhe aqui, como você vai para renda fixa privada, você vai assumir um pouco mais de risco. Mas vale lembrar que muitas das aplicações têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, FGC. E justamente por assumir um pouquinho mais de risco, você vai conseguir encontrar retornos maiores para prazos às vezes até menores do que no Tesouro Direto. Eu te falei que só alguns investimentos têm cobertura do FGC e é neles que você vai focar. Alguns deles são CDBs, LCIs, LCAs, RDBs, entre outros. Aí você deve estar falando, poxa, mas só vou achar CDB interessante se eu tiver muita grana. Mentira, e eu vou te mostrar isso. No aplicativo Renda Fixa, vou colocar aqui que eu tenho R$1 para investir. Coloquei aqui R$1 e olha só o resultado. Tem um monte de CDB pré-fixado que acompanha IPCA e até pós-fixado com ótimas rentabilidades. No princípio minimalista dos investimentos, todos os investimentos têm que ter propósito, têm que ter objetivo. São poucos investimentos, mas todos têm uma finalidade. Lá na carteira única que a gente falou para reserva de emergência, você vai colocar sua grana tudo num lugar só. O propósito é uma grana para qualquer urgência. Uma perda de emprego, uma tela de celular quebrado que você tem que trocar, tudo isso sem cair em dívida. E óbvio, vale também para oportunidade, como uma viagem, um convite para trabalhar em outro lugar, outra cidade que você vai ter o custo de mudança. É tudo dessa aplicação única que você vai tirar sua grana. Já os objetivos de médio prazo envolvem um período aí de 3, 5 anos. Pode ser uma formatura, comprar um carro, uma viagem mais legal que você quer fazer, casar, qualquer coisa. Nesse sentido, vale a pena você diversificar em títulos cuja rentabilidade acompanha o IPCA+, ou que sejam pré-fixados desde que eles respeitem o prazo, ou seja, que o prazo de vencimento seja muito parecido com o prazo do seu objetivo, quando que você vai usar a grana. Lembra da carteira 2 que a gente deu a ideia? Dá uma olhada nela. O indicado é que você primeiro foque nesses objetivos de curto, médio prazo para só depois mirar o longo prazo. Mas e se eu
já tô nessa fase? Aí você deixa um comentário aqui que a gente refaz essa carteira minimalista falando do longo prazo pra você. Deu vontade de investir num negócio diferente, que rende mais, é mais arriscado? Calma, segura a onda. Primeiro, segue essas carteiras dessas ideias de investimentos que a gente deu até atingir o objetivo, porque você tem que ter uma clareza de qual grana você quer juntar, pra qual propósito, e depois vai chegar a sua hora de investir em ações, fundos imobiliários e coisas desse tipo, e é só colar no Economic que a gente te ajuda nessa hora também. Você sabe como que você conseguiria chegar em R$1 milhão investindo R$100 por mês, partindo do absoluto zero? É nisso que a gente falou nesse vídeo aqui do lado, e cara, não tem mágica, é investimento minimalista consistente todos os meses. E esse outro fala de inteligência financeira pra casais. Cara, você tá namorando, já terminou um relacionamento por causa de briga? Você tem que assistir esse vídeo. E já se inscreve aqui pra não perder mais nada da comunidade Economic. Até a próxima.